Apresentação de monografia do aluno José Luiz Ferreira dos Santos, cujo tema é atividade cartorária extrajudicial como meio de colaboração à justiça séria e eficiente. Tá? De acordo com as normas da Escola da Magistratura, durante 20 minutos, o aluno poderá expor, tá, um resumo do seu trabalho. Tá? Com a palavra. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor desembargador Cláudio Brandão, presidente da banca, o excelentíssimo desembargador Paulo Eric Dirla, meu orientador, o excelentíssimo doutor Guilherme Penha, nosso professor convidado, aos senhores membros do serviço de monografia, professora Ana Dina, professora Nelly, Tarcina, e aos senhores presentes. O meu trabalho de pesquisa trata da questão relativa à atividade cartorária extrajudicial como instrumento de colaboração à justiça célere e eficiente. Para tanto, adotou-se o tipo de pesquisa qualitativa, parcialmente exploratória e descritiva, por meio bibliográfico e documental, adotando-se como método de procedimento, ora dedução, ora indução, tendo a pesquisa se baseada em obras doutrinárias e análise de decisões judiciais, do ordenamento jurídico pátrio e de sistemas estrangeiros e internacionais. Todos os textos em língua estrangeira foram traduzidos livremente pelo próprio pesquisador. O trabalho ele é dividido em 3 capítulos. O primeiro capítulo ele trata dos meios alternativos de soluções de conflitos. Ele busca contextualizar e também demonstrar a necessidade de se ampliar o rol desses procedimentos, em busca de facilitar o acesso do jurisdicionado ao bem da vida. O segundo capítulo trata da atividade cartorária extrajudicial, explicando quem é o notário, quem é o registrador, quais são suas responsabilidades, quem faz a sua fiscalização, enfim, se esse profissional do direito é ou não capacitado para ser um colaborador na prestação de determinadas atividades que hoje compete ao Poder Judiciário e que pode ser, sim, transferido ao notário registrador. Já o terceiro capítulo trata dos instrumentos, tanto dos instrumentos que já existiram, os instrumentos que existem e aqueles instrumentos que estão por serem implementados, como a uso capião extrajudicial que é previsto no novo Código de Processo Civil. Voltando à análise do primeiro capítulo, a doutrina, mais propriamente dito, Humberto Dalla Bernardino, cita como autores estrangeiros que falam sobre o tema Owen Fies e Vittorio Dendi, que se preocupam com essa justiça coexistencial e a privatização dos conflitos. Por outro lado, Barbosa Moreira se mostra favorável, se mostra ver como positiva a participação desses meios alternativos de soluções de conflito. Por outro lado, nós temos também Cândido Rangel Dinamarco, que entende como exagerada a valorização da tutela jurisdicional a ponto de menosprezar os outros meios de se pacificar os conflitos. Temos também o Daniel Sasson Amorim, que diz que o Estado não é onipresente, né, e que o Estado não tem, por meio da jurisdição, o monopólio da solução dos conflitos. O segundo capítulo, que fala dos notários e registradores, trata, basicamente, de explicar àquele que lê o trabalho as responsabilidades desse notário registrador, a quem compete a fiscalização. O artigo 22 da Lei 8935 de 94 diz que a responsabilidade do notário e do registrador ela é objetiva. Da mesma forma como o Estado ele responde objetivamente pelos seus atos, o notário e registrador, como prestador de um serviço público, como um agente público que também responde objetivamente perante ao jurisdicionado e perante aos seus clientes nas suas serventias. Tá? E a fiscalização ela é exercida diretamente pelo Poder Judiciário, por força do artigo 236 da Constituição da República, que atribui a esse poder a fiscalização ampla. Inclusive, no RE 255-124 do Rio Grande do Sul, foi reafirmado o caráter de ampla fiscalização do Poder Judiciário sobre as serventias extrajudiciais.
Luiz Guilherme Loureiro, que é um doutrinador que trata sobre a matéria de direito notarial e registral, diz que esses profissionais do direito têm a missão de dar publicidade, de prevenir litígios, e que seria enganador e ultrapassado entender o notário e o registrador como meros escribas, como meros carimbadores de papel. Na verdade, eles também são profissionais do direito. Atualmente, a Constituição da República ela exige concurso público para esses cargos, a semelhança do que acontece com outros cargos também de grande importância no Poder Judiciário, como da magistratura, como do Ministério Público. É um concurso de questões objetivas, de questões discursivas, de peça, prova oral, que dá a esse profissional também uma certa, digamos assim, um gabarito para que ele possa também colaborar em prol de um acesso à justiça mais célere e mais eficiente àquele que busca. Quanto aos instrumentos que esse trabalho vem propor, vem apresentar, aquele que lê, eu poderia citar, primeiramente, a ata notarial. A ata notarial ela já existe desde a Lei 8935, de 94, embora não muito utilizada, né, foi até por bem o legislador, agora, ao realizar o novo Código de Processo Civil, deu uma certa ênfase à ata notarial para que as pessoas pudessem realmente colocar em prática este instrumento que já existia desde 1994. O artigo 6º atribui ao notário o poder, a atribuição de autenticar fatos. E, em decorrência dessa atribuição de autenticar fatos, um instrumento que o notário se vale para isto é a ata notarial. E, por muitos anos, não foi utilizada. Já por isso, o novo Código de Processo Civil destaca esse instrumento de prova, para que os advogados, para que as partes possam provar o seu direito, tornando mais barato e mais fácil o acesso à constituição de uma prova em si. Porque muitas das vezes contratar uma perícia, muitas das vezes chamar um perito para que vá até uma determinada localidade e avalie um fato, simplesmente, gera para a parte muitos custos e tempo também. Enquanto a parte, atualmente, pelo novo Código de Processo Civil, ela pode ir a um cartório de notas, solicitar que o notário vá a determinada localidade e ali ele ateste de maneira isenta, de maneira formal, sem manifestar ali qualquer valorização, mas apenas transcrever o que ele vê, atestar aquilo que ele vê e trazer ao processo como uma prova pré-constituída. Outro grande instrumento também que nós tivemos foi a escritura declaratória de união estável, que por muito tempo só era reconhecido na via judicial, mas passou a ser possível também a realização de escritura declaratória de união estável, formalizando uma data de início da união entre as pessoas, consagrando o artigo 226 da Constituição da República, o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o conceito de família. Outro procedimento também que eu poderia citar, que está aqui no trabalho, que é o procedimento do suposto pai. Outrora, para que houvesse o reconhecimento de paternidade, as partes teriam que ir até o Poder Judiciário e iniciar um procedimento judicial de reconhecimento de paternidade. Hoje não. Hoje a pessoa ela pode ir diretamente ao cartório de registro civil de pessoas naturais e solicitar do próprio oficial de registro que inicie esse procedimento. Uma vez notificado o pai, ele realmente requeira, ele realmente reconheça o filho, o oficial registrador ele já pode transcrever ali no assento o nome do pai. E caso esse pai se recuse, né, ele pode encaminhar já as peças diretamente ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para que, a partir dali, já tome as medidas cabíveis. Não há mais necessidade de se instruir um processo judicial para que se realize esse reconhecimento de paternidade, facilitando assim o acesso das pessoas ao direito, né, à ancestralidade, direito à paternidade. Isso só foi possível através do provimento 16 de 2012 do CNJ, que autorizou as serventias, aliás, os registros civis de pessoas naturais, a iniciarem esse procedimento do suposto pai, que é o nome que foi dado pelo CNJ. Do mesmo modo, temos também a possibilidade de realização de escritura de inventário e partilha, separação e divórcio, que veio com a Lei 11.441, de 2007. O Poder Legislativo, através desta lei, autorizou os cartórios de notas a fazer essas escrituras de partilha, de separação, consagrando aí também a importância do notário e registrador frente
ao Poder Judiciário, né, uma forma de colaborar. As pessoas não são obrigadas a ir ao cartório de notas e fazer a escritura, não. É uma faculdade que elas têm, é uma outra via que elas têm, né, de acesso a um direito para que elas possam realizar o bem da vida. No caso do inventário e partilha, temos também a Resolução 35 de 2007 do CNJ, que veio detalhar a Lei 11.441 de 2007. Esse instrumento pauta-se no princípio do acesso à justiça e no princípio da dignidade da pessoa humana. Não fazendo delongas, entre outros instrumentos, gostaria de citar outros 2 instrumentos também de grande importância que estão no trabalho, que foi a conciliação e mediação. O Estado pioneiro na possibilidade que autorizou os cartórios de notas a realizar mediação e conciliação foi o Estado de São Paulo. O desembargador Roberto Nalini, desembargador presidente à época, ele autorizou, através do provimento 17 de 2013, pautando-se na Lei 8935, nos artigos 6º e 7º, e também na Resolução 125, de 2010, do CNJ. Segundo o desembargador, seria possível que os cartórios de notas realizassem a mediação e a conciliação na própria serventia, uma forma de facilitar o acesso, a composição amigável entre as partes. Até porque o novo Código de Processo Civil prevê centrais de conciliação privadas. Só que, por outro lado, não veda outras formas extrajudiciais de pacificação de conflitos. Entretanto, o CNJ, através da conselheira Giselda, suspendeu a eficácia desse provimento de São Paulo, entendeu por bem que deveria haver uma lei em sentido formal autorizando os notários e registradores a fazerem a conciliação e mediação, já que, como pelo entendimento da conselheira, não havia uma lei formal que atribuísse esse mister aos notários e registradores. Entretanto, o professor Celso Fernandes Campilongo, ele é professor de Filosofia e Teoria Geral de Direito da USP, ele defende e entende que a conciliação e a mediação são mecanismos de evitar o processo. Na verdade, não está se atribuindo ao notário uma conduta processual, e sim um mecanismo que vai evitar um processo. Ela tem uma índole antiprocessual e não processual. E que a regra é conciliar. Não deveria haver uma lei que obrigasse ou que permitisse que o notário realizasse essa conciliação e mediação, já que, na verdade, a regra é conciliar, a regra é pacificar. Até porque estaria implícito nos artigos 6º e 7º, quando diz que o notário, o registrador, mais propriamente o notário, deveria intervir nos negócios jurídicos a que as partes queiram ou devam dar forma pública. Então, se o próprio artigo 6º, inciso 2º, diz isso, que deveria intervir, implicitamente estaria ali também uma autorização legislativa de se realizar a conciliação mediante as serventias extrajudiciais. Durante o decorrer desse trabalho, foi publicada a Lei 13.140, de 2015, que agora prevê, né, o que antes o CNJ vedou, por causa que não havia lei prevendo, agora já tem a Lei 13.140, que prevê a conciliação e mediação extrajudicial também. Outro instrumento também é a regulação fundiária de interesse social, que tem mais a ver com a realidade aqui do nosso Estado, com o sistema de favelização, de loteamentos irregulares. A regulação fundiária de interesse social, ela vem tentar regularizar essa situação caótica que vive o nosso Estado, né, de comunidades que não têm documentação, não têm planejamento, e muitas das vezes ficam ao reléu, né, ficam à margem da sociedade, à margem do acesso à justiça em si. Então, esse instrumento de regulação fundiária, segundo a Lei 11.977, ele prevê que o registrador dará início a esse procedimento de regulação fundiária, verificando qual é a origem daquela área que se instalou ali, aquela favelização, ou aquela comunidade, ou aquele loteamento irregular, e prevê os procedimentos, como a demarcação, que é feita pelo poder público. Depois dessa demarcação, uma vez aprovada, volta para o registrador para que ele possa transcrever da forma que foi posta pelo poder público. Em seguida, é feito um título de legitimação de posse, que é dada a essas pessoas que ali residem, e com o passar de 5 anos,
no próprio cartório de registro de imóveis, essa legitimação de posse ela é convertida em título de propriedade. Né? Esse procedimento, inclusive, foi batizado por alguns como usucapião administrativo, que não se confunde com a usucapião extrajudicial que veio com o novo Código de Processo Civil. Temos também a carta de sentença, que foi permitida pelos estados da Bahia, estado de São Paulo e estado de Santa Catarina, que passou a permitir também que os cartórios de notas lavrassem cartas de sentença. Muitas das vezes, após a prolatação de uma sentença, de um cumprimento de um formal de partilha, de uma carta de adjudicação, muitas vezes o advogado tinha que fazer uma petição, distribuir, aguardar até que aquela petição chegasse à mão do magistrado, ou até que, pela ordem de processos do cartório judicial, se chegasse àquela petição, apenas e unicamente para que ele tivesse uma carta, uma ordem, juntada de alguns documentos, para que ele pudesse levar em determinado órgão e ali efetuar um registro, por exemplo, do formal de partilha. Neste caso, através do provimento número 3 de 2014 da Bahia, provimento 10 de 2014 de Santa Catarina e o provimento 31 de 2013 de São Paulo, o próprio advogado ele pode ir até a vara judicial, requerer cópias daquele processo e levar no cartório de notas, e ali o notário ele vai certificar as cópias que ali estão e vai lavrar a carta de sentença, sem que venha ter que demandar uma petição ao Poder Judiciário, sem que tenha que ter que aguardar todo aquele prazo que deveria aguardar se fosse num cartório judicial, facilitando assim o acesso também ao bem da vida pelo jurisdicionado. E, por fim, a usucapião extrajudicial, né, que veio através do artigo 1071 do novo Código de Processo Civil, que incluiu o artigo 216-A na Lei 6.015 de 73, que é a Lei de Registros Públicos, permitindo que a usucapião extrajudicial pudesse ser realizada no próprio cartório de registro de imóveis, em parceria também com o cartório de notas. A parte interessada, uma vez titular do direito de propriedade pela usucapião, ela iria até o cartório de notas, iria lavrar uma ata notarial. Essa ata notarial estaria instruída com planta, com o nome dos confrontantes, e uma vez instruída essa ata notarial, ela iria até o cartório de registro de imóveis e ali o próprio registrador iria verificar a autenticidade, a veracidade daqueles documentos e iria inscrever a usucapião extrajudicial do titular no prazo e na forma da lei nos assentos registrais, no fólio real, facilitando assim o acesso à propriedade, o direito, à função social da propriedade. Inclusive, esse procedimento pauta-se nos princípios do custo reduzido, da celeridade, da simplicidade e no princípio da segurança jurídica. Concluindo, o presente trabalho identificou no serviço extrajudicial um parceiro ideal nesse processo de desburocratização e desjudicialização de procedimentos, na pacificação dos conflitos. O notário e registrador é também um profissional do direito, é concursado e são fiscalizados diretamente pelo poder público, além de já terem um aparato físico próprio para que possa realizar esses procedimentos. Por exemplo, no caso da conciliação e da mediação, a previsão no Código de Processo Civil de câmaras de conciliação e mediação vai gerar um determinado custo para o Poder Judiciário. Sendo realizado nos cartórios de notas e registro de imóveis, esses cartórios já têm uma atribuição, já têm toda uma estrutura física, já tem funcionários, já tem pessoas já contratadas pelos próprios cartórios que irão realizar. Então, vai ser um custo a menos ao Poder Judiciário e também vai facilitar em muito que as próprias partes possam, até perante o notário, o registrador, realizar esse procedimento. Cada vez mais o serviço extrajudicial tem sido parceiro no Poder Judiciário, seja na arrecadação de tributos, né, porque todos os cartórios de notas de imóveis recolhem ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça, recolhem também ao fundo que é destinado à Defensoria Pública, um fundo que é destinado ao Ministério Público, um fundo que é destinado à Procuradoria do Estado, à multa dos magistrados, à COTERJ. Os cartórios já fazem esse papel de colaboração ao Poder Judiciário, seja no recolhimento de tributos, seja na fiscalização dos tributos que incidem sobre os atos que praticam, e agora também vem alargando a gama de mecanismos que podem colaborar
para a prestação jurisdicional, seja no procedimento de jurisdição voluntária, seja no procedimento em que não há litígios, sejam em parcerias. Com respeito a quem entenda diferente, esse procedimento traz benefícios para todos, seja o Poder Judiciário, que terá menos demandas tramitando, ganha a sociedade, que terá mais uma via na qual buscará o seu bem da vida, e ganha também as serventias extrajudiciais, que terão também mais uma atribuição. Agradeço a atenção dos senhores e estou à disposição para eventuais perguntas. Bem, agora está com a palavra o desembargador Paulo Hélio, que é o professor orientador, que o tempo previsto aqui no regulamento terá 10 minutos para inquirir o aluno, caso queira. Certo. Boa tarde a todos. Inicialmente cumprimento José Luiz Ferreira dos Santos. Parabéns aí pela apresentação. Cumprimento o desembargador Cláudio Brandão, professor Guilherme Penha, professor Anelli, Anadina e os demais presentes aqui. Eu realmente gostei muito de trabalhar com o José Luiz, porque é aquele tipo de trabalho em que você aprende, né? Mais do que você, no caso, transmite, né? O José Luiz realmente mostra que está preparado, afinado, né? Com a legislação mais atual, mais contemporânea. Tivemos a grata notícia de que foi aprovado, né? Parabéns aí no Estado do Espírito Santo, também está correndo tudo bem no Estado de Minas. Vamos ver depois qual vai ser a escolha. E eu só queria, no caso aqui, naturalmente como eu acompanho o trabalho, colocar, não perguntas, mas 3 ponderações ou 3 provocações só para verificar um certo aprofundamento aqui do trabalho. Primeiro, você considera, diante dessa gama de atribuições, né, do oficial, do tabelião, do registrador, do notário, a gente já pode considerar que esse grupo de pessoas compõe uma parcela, uma fração de um órgão do Poder Judiciário? Eu vou fazer de forma separada, porque fica mais fácil. Já se pode identificar como uma porção do Poder Judiciário, ou é alguma coisa que a gente ainda não consegue, dentro do quadro da administração pública, situar o tabelião, o oficial, o registrador, o notário? Qual é a sua percepção disso? O notário registrador ele é um particular em colaboração com o poder público, né? Estaria ali inserido no segundo setor da administração pública. Só que não pertenceria, não seria um órgão do Poder Judiciário, já que a Constituição Federal, no artigo 236, entende como o serviço notarial registral é exercido em caráter privado. Então, é uma atividade privada, mas que também está vinculada ao Poder Judiciário, principalmente porque cabe ao Poder Judiciário uma ampla fiscalização sobre essas serventias. Inclusive, cada Estado possui uma consolidação normativa que, além de compilar todas as leis que são referentes ao serviço notarial registral, ali também há vários entendimentos do Conselho da Magistratura, ali também está os provimentos que também são colocados pela própria Corregedoria Geral de Justiça, além de exercer também uma atividade estatal. Embora, como a própria Constituição diga, é exercido em caráter privado. A pergunta vem também em função do poder disciplinar, né? Porque até numa situação mais grave, mais avançada, pode-se perder até a delegação. E quem determina essa perda da delegação é o Poder Judiciário. Por isso que eu indago se eventualmente o notário seria ou não parte do universo do Poder Judiciário, só que agora com funções mais amplas, né? A razão seria essa. Em função disso também, qual é a sua percepção a respeito do poder regulamentar? Nós chamou a atenção da conselheira Giselda, né? No caso, Sua Excelência teria apontado uma restrição, mas que já foi até corrigida com a legislação recentemente publicada. Esse poder regulamentar, ele está enfronhado ali no artigo 236 ou não? Efetivamente, precisamos ainda observar a legalidade, principalmente no seu aspecto formal. A atividade cartorária, extrajudicial, serventias notariais registrais, por exercerem a administração pública, uma forma de serviço público, elas estão pautadas na legalidade estrita.
tese, elas só deveriam fazer aquilo que a lei determina. Por outro lado, essa legalidade estrita não significa que a lei deva prever especificamente o que o notário e o tabelião deva fazer, até porque isso pode ser melhor detalhado pelas corregedorias locais. No caso da conciliação e da mediação, a Lei 8935, no artigo 6º e 7º, implicitamente autorizavam o notário a lavrar, a intervir, aliás, nos negócios jurídicos que as partes queiram ou devam da formalidade pública. Dentro desse conceito, entendeu-se, inclusive foi o entendimento do desembargador Roberto Nalini, que ali já estaria implícito uma autorização legal, embora num conceito mais amplo, não legal no conceito de lei propriamente dito, mas no conceito de interpretação daquela disposição legal, a autorização para que o notário realizasse a conciliação e mediação e transcrevesse em suas notas o acordo que foi firmado. Perfeito. Estou satisfeito, senhor presidente. Agora, com a palavra, o desembargador. A esperança que ele venha para cá. Pois é, arrasta ele para cá. É insuperável o ato falho aqui. Tá, o doutor Guilherme, para que possa, caso queira, inquirir o valor. Bom, boa tarde a todos. Quero primeiro saudar o desembargador Cláudio, o doutor Eric, José Luiz, a professora Nery, Ana Dina, até porque acho que muito desse trabalho tem de vocês duas. Quero saudar, inclusive, mais senhores aqui presentes. Bom, quero dividir, Zé Luiz, a minha explanação em duas partes. Uma parte formal, outra parte material. Em relação ao aspecto formal, eu acho que o texto atende a todas as regras exigidas de cunho estritamente formal. O texto é muito bem distribuído, a formalização é perfeita, as normas técnicas foram todas atendidas, as notas pé de página também construídas, e inclusive com o mesmo critério, do começo ao fim, que nem sempre em textos científicos se verifica. Então, sobre o aspecto formal, não vejo nada a ser dito, nada a ser sanado. Em relação ao aspecto material, quero só tecer alguns comentários e obter de você algumas observações. Primeiro, eu acho que o texto é muito bem sistematizado. Eu acho que, claramente, o texto é dividido em três partes. Uma parte é a introdução, no qual se verifica a possibilidade de obtenção de meios alternativos de solução de conflitos. Uma segunda parte, no qual há um foco no agente público e nas prerrogativas e deveres aos quais ele está sujeito. E uma terceira parte, no qual há um foco dirigido aos instrumentos. Me pareceu, assim, construído o texto. E augura, inclusive, futura publicação do texto, porque é algo pouco visto na literatura brasileira. É algo que eu, particularmente, não conheço nenhum livro específico sobre esse tema. Acho que, inclusive, deve haver interesse editorial sobre essa matéria. Eu só sugiro, e aqui, para a mera finalidade de melhorar o trabalho, que já é muito bom, que no capítulo 1 haja uma introdução à celeridade do processo e à efetividade dele, porque consta isso no título. No título, a menção específica a uma justiça célere e eficiente. Como há uma promessa de obtenção disso, acho que no capítulo 1 seria interessante uma menção específica a processo célere, o que significa, e processo eficiente, o que significa. O tempo razoável do processo, quais são os meios, até porque esse seria um dos meios possíveis para a obtenção desse desiderato, mas não seria o único. E da eficiência do processo como escopo da jurisdição, com processo sério, eficiente, enfim. Eu acho que seria interessante alguma menção específica a isso no título, como título específico no capítulo 1. A guisa de mera complementação, somente visando futura publicação. Em relação aos meus questionamentos, eu tenho duas únicas perguntas a serem feitas, mais para ouvir a sua posição do que, eventualmente, sobre o texto. A primeira é que houve menção no texto, inclusive hoje também, ao CNJ, e a resoluções que o Conselho tem produzido sobre a atividade notarial. Gostaria de inquiri-lo até que ponto essas normas do CNJ não ultrapassariam os limites que a Constituição teria atribuído a ele. Até que ponto seria verificada uma situação na qual nós não teríamos como enquadrar essa atividade normativa no controle administrativo, financeiro ou disciplinar. Por exemplo, competiria ao Conselho regulamentar atos notariais? Isso sim, se sim, isso seria que tipo de controle que a Constituição teria definido a ele? Disciplinar, administrativo, financeiro? Eu tenho particularmente algumas dúvidas em relação a algumas resoluções. Por exemplo, a resolução 175, que proíbe que o magistrado indefira a habilitação de casamento
de pessoas do mesmo sexo. Isso não seria uma interferência direta na jurisdição? Impedindo que, na verdade, o magistrado pudesse decidir a questão conforme melhor lhe conveniesse? Então, eu gostaria de ouvi-lo acerca disso. E uma outra questão que eu trago também é que, durante a explanação, houve menção à nova Lei 13140 desse ano. Essa lei contempla, na verdade, alguns instrumentos aqui trazidos. Em comparação com o que aqui se coloca, essa lei disciplinou de modo correto, incorreto, insuficiente as matérias aqui trazidas, ou não versa sobre isso? Qual é a sua consideração sobre essa nova lei e algumas observações que você pode fazer acerca dela? No mais, parabenizo pelo texto e auguro novamente a publicação dele no futuro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a consideração de Vossa Excelência quanto à sugestão que foi feita, acolherei com carinho. Quanto às resoluções do CNJ, compete a este órgão do Poder Judiciário fiscalizar e disciplinar, né, no que tange a matéria administrativa do Poder Judiciário e, em decorrência disso, também a fiscalização sobre as serventias extrajudiciais, já que compete ao Poder Judiciário fiscalizar as serventias extrajudiciais. Só que entende esse pesquisador que o CNJ não teria esse poder de regularizar determinadas situações que não há previsão em lei. Embora, no que tange aquela resolução do nepotismo, o Supremo tenha entendido que o CNJ teria esse poder de digamos assim, determinar, emanar instrumentos normativos de cunho de primeiro grau, né? Poderia, não que substituir a lei, mas poderia, sim, regulamentar de uma forma direta, sem que houvesse uma lei. Por outro lado, no que tange a esse tema, a fiscalização e das serventias extrajudiciais, entendo que o CNJ foi um pouquinho além do que poderia, principalmente no que tange a Resolução 175, que Vossa Excelência muito bem nos apresentou. O CNJ ele pegou uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o reconhecimento de família, mesmo sem lei, determinou que as serventias de registro civil de pessoas naturais realizassem o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Embora o entendimento hoje, haja um entendimento amplo de que o conceito de família é muito além do que a união entre um homem e uma mulher, mas sim entre duas pessoas, não é um entendimento pacífico ainda, e não foi isso que o Supremo Tribunal Federal julgou. O Supremo Tribunal Federal ele se posicionou a respeito da união estável e da união entre duas pessoas, mas não sobre o casamento. Então, entendo que o CNJ ele foi um pouquinho além do que poderia foi meio que infeliz nessa resolução, mas os notários, os registradores civis, como é uma ordem que foi emanada num conselho fiscalizador e regulamentador, ele deve acatar até que essa norma ela venha a ser impugnada perante o Supremo Tribunal Federal, que é quem compete analisar as decisões do CNJ. Até lá, os registradores civis devem cumprir essa resolução e o Supremo que vai dizer, de uma forma definitiva, se poderia realmente o CNJ ou não regulamentar essa matéria. Eu entendo que não. Em relação à Lei 13140, 2015, gostaria de ouvi-lo sobre ela. Perfeitamente. Essa lei ela vem tratar sobre o procedimento de mediação e conciliação, Lei 13.140 de 2015. Essa lei ela não vem regulamentar exatamente a matéria mediação e conciliação extrajudicial. Ela prevê ali que haverá uma mediação e conciliação extrajudicial. Neste caso, sim, como a lei já prevê que haverá, entendo que seria muito de boa-vinda uma regulamentação pelo próprio CNJ, né? Até para poder uniformizar, já que cada corregedoria local poderia dispor de uma forma diferente, o CNJ, nesse caso, como há uma lei dizendo que é possível uma mediação e conciliação extrajudicial, poderia sim emanar uma resolução que viesse a disciplinar, regulamentar essa matéria, já que não fora tratada na lei de uma forma mais específica, mais detalhada. Mas lá realmente prevê, o legislador passou a prever ali a possibilidade da conciliação e mediação. Satisfeito, por exemplo. Obrigado. Bem,
José Luiz, eu também antecipo que gostei muito do seu trabalho, eu gosto muito desse tema, tá? E eu teria, na verdade, algumas considerações, e uma delas eu queria que você tivesse a oportunidade de me esclarecer em relação a isso. A percepção que eu tenho é de que a Constituição, no 236, ela veio para dar uma arrumada nesse tipo de serviço, porque a realidade dos estados, antes da Constituição de 88, e eu lembro disso, nós tínhamos aqui muitos cartórios judiciais privatizados, e muitos serviços notariais e de registro oficializados. Então, a Constituição de 88 deu uma primeira arrumada dizendo, olha, o extrajudicial deve ser privatizado e o judicial deve ser oficializado. Também entendo que esse artigo da Constituição ele criou um ambiente propício para se romper com toda uma ideia que se construiu no Brasil em relação a esse tipo de atividade. Quer dizer, aquela visão de que o cartório passava de pai para filho, não é isso? De que não havia muito controle. Não é? E esse é o primeiro ponto. Eu acho que dentro dessa preocupação do Constituinte, não se mencionou no 236 a palavra cartório, mas sim serviço. Tá? E eu observo que o título do seu trabalho fala em atividade cartorária. Tá? Isso foi uma opção sua, ou se decorre da tradição, porque acho que dentro o termo cartorial ficou até um pouco pejorativo hoje no Brasil, tá? Como sendo um feudo, alguma coisa tá? E a partir de então, dentro dessa preocupação até de resgatar a importância dos serviços notariais e de registro, normalmente não se usa muito, ou, aliás, usa-se a expressão cartorial, mas eu observo que muitos têm a preocupação de reposicionar, até em termos de denominação, falando em serviços notariais. Eu queria que você falasse um pouco em relação ao título. Tá? Se foi uma opção sua, ou se você não acha muito importante isso. Perfeitamente. Gostaria de agradecer a Vossa Excelência pelo posicionamento explanado e a opção pelo título Atividade Cartorária Extrajudicial como instrumento de colaboração à justiça célere e eficiente, como Vossa Excelência muito bem posicionou, ela se pauta no artigo 236 da Constituição, mas ela tem um motivo, um porquê que eu coloquei. Sim, o notário e registrador, eles exercem serviço extrajudicial em caráter pessoal. Embora na prática é quase que impossível o notário registrador exercer isso pessoalmente com a sua clientela, né? Ele contrata, através da conciliação das leis do trabalho, os seus prepostos, seus escreventes, seus substitutos e auxiliares, para que possam, juntamente com eles, exercer esse serviço fundamental. Por outro lado, eu escolhi esse título Atividade Cartorária Extrajudicial meio que num paralelo com a atividade cartorária judicial, já que muitos desses procedimentos são exercidos hoje pelo cartório, como a carta de sentença, como poderia citar carta de sentença, o procedimento de execução extrajudicial de sentença, que não deu tempo de eu explanar melhor aqui, né, era feito através dos cartórios judiciais. Então, eu quis fazer um conceito muito mais amplo do notário e registrador, mas não só como pessoas em si, mas também como toda uma estrutura física. E não focar apenas nesses profissionais de direito, embora eles tenham essa delegação, que foi dada pela Constituição Federal, compete aos notários e registradores esse serviço, mas eles trabalham com uma gama de pessoas, eles possuem uma estrutura, e eu quis justamente fazer esse paralelo entre a atividade dos cartórios, como um todo, extrajudiciais, frente aos cartórios judiciais, que hoje encontram-se, muitos deles, abarrotados de processos que poderiam, sim, serem feitos na via extrajudicial. Eu gostaria só de complementar a Vossa Excelência, que falou a respeito dessa mudança de paradigma antes da Constituição de 88, com, atualmente, a Constituição, que exige concurso público, né? Antigamente era indicação, e, uma vez assumindo a serventia notarial e registral, passava-se de pai para filho, era hereditário. A Constituição da República veio moralizar esse sistema, permitindo que
qualquer pessoa que se dedicasse ao estudo da matéria pudesse chegar a esse cargo. Gostaria até de fazer um comentário. Está sendo votado agora na Câmara dos Deputados a PEC 471, que deseja justamente burlar essa norma constitucional. Fica aí uma crítica desse pesquisador sobre o tema, né? Foi até aprovado em primeiro turno pelos nossos nobres deputados, mas entendo que essa aprovação, ainda que venha a ser realmente aprovada, essa PEC 471, ela é inconstitucional, porque o artigo 236 da Constituição veio justamente trazer moralidade a esse tipo de acesso ao serviço público e, principalmente, com o advento da Constituição, passou-se a outorgar ao notário registrador uma série de atividades que antes não eram atribuídas ao notário, como realizar um inventário e partilha, né? Então, para se fazer o inventário e partilha, precisa-se entender, né, sobre direitos das sucessões. Para fazer uma escritura, você precisa recolher impostos, então você precisa saber sobre direito tributário. Então, hoje em dia, em pleno século XXI, entendo que é inconcebível, né, nós termos pessoas que tenham acesso a essas serventias sem que venham passar por um concurso público, embora nós já tenhamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que aqueles que já estavam há mais de 5 anos nas serventias até a Constituição de 88 poderiam permanecer. Mas hoje o que se busca no Congresso Nacional, infelizmente, é que aqueles que estavam até a 94 e também outros que venham ter assumido a partir de 94, que tenham 5 anos, também possam se efetivar, o que entende-se pesquisador que seria inconstitucional. Sim. A grande verdade, eu coloquei o ambiente constitucional porque são pessoas como você, tá, que vão mudar. O que tem, dentre as várias missões, é de mudar essa visão que o Brasil ainda tem. Já melhorou muito. Tá? O Estado do Rio de Janeiro, o perfil hoje dos notários registradores são pessoas jovens, muitos saíram aqui da Escola da Magistratura, tá? E conscientes de que é uma atividade intelectual profunda, tá? Com uma responsabilidade social imensa, tá? Porque é função de orientar também as pessoas. Tá? Então, a responsabilidade é exatamente daqueles que estão chegando. Esse problema dos mais antigos ou dessa emenda constitucional, não sei se vai ser aprovado ou não, mas é um problema que o tempo vai resolver. Então, daqui a algum tempo, a grande verdade é que nós só teremos, tá, notários registradores selecionados por concurso. E aí o que eu falo. Agora, eu observo também, queria só que você comentasse com isso, porque foi mencionado no seu trabalho que compete ao Poder Judiciário controlar e fiscalizar, não é isso? Há tempos atrás foi aprovado, acho que no Código Civil há essa previsão, de que o registro no que diz respeito a gravames sobre veículos seria feito pelo DETRAN, não é isso? Já se fala em alguma coisa de se mudar o registro de imóveis. Então, eu observo uma movimentação legislativa no sentido de se retirar de registradores determinadas competências. E, a meu ver, burlando a Constituição, porque retirando dos registradores, você está retirando do Poder Judiciário esse tipo de controle sobre a atividade notarial de registro. Agora também li uma notícia, né, de que nessa Operação Lava Jato ficou caracterizado que alguns deputados teriam recebido dinheiro para aprovar essa mudança, até porque quem faz isso hoje, o DETRAN terceiriza isso para uma empresa que está bilionária e que, teoricamente, teria estimulado que deputados votassem nesse sentido. Uma medida que, teoricamente, seria desburocratizante, porque tiraria do registro de títulos e documentos, iria para o DETRAN, na verdade, se terceirizou isso para particulares. Então, eu queria que você comentasse um pouco esse esforço. Isso, no seu entender, isso é inconstitucional, porque eu acho que retira, tá, do próprio Poder Judiciário, tá, uma atribuição que, de acordo com a Constituição, foi dada a ele. Perfeitamente, Excelência. Pelo que Vossa Excelência comentou, concordo plenamente que seria, principalmente nesses casos inconstitucionais, mas isso vem meio que como num bloco, né? A partir do momento que a Constituição, passa a exigir concurso público para esses notários registradores, passa-se a ter uma nova visão do que os serviços notariais registrais, porque antes o grupo era muito separado, né? Então, são poucas as ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal para se defender direitos e determinações constitucionais a respeito dessas atividades.
No que tange a transferência de determinados atos que outrora eram das serventias notariais e de registro, que hoje passam para o Poder Executivo, concordo com Vossa Excelência, é inconstitucional sim, porque sai da fiscalização do Poder Judiciário e vai para o controle do Poder Executivo, né, por lei, e que confronta principalmente com a Constituição Federal. Isso vem também daquele estereótipo de que o notário registrador seria um órgão burocrático, né, que estaria simplesmente atrapalhando a sociedade. Então, para o legislador, ainda que aquela mentalidade de que o notário registrador seria um mero escriba, alguém que estaria apenas trazendo a burocracia, muitas das leis, hoje em dia, pegam esses atos e passam para a iniciativa. E muitas das vezes, por exemplo, os contratos de compra e venda, que são firmados pela Caixa Econômica Federal, que foram transferidos outrora, eram feitos por escrituras públicas, e hoje em dia a lei já autoriza a fazer por instrumento particular, né, no entendimento equivocado do Congresso de que facilitaria o acesso, entendeu? Só que não ficou mais barato, porque as agências... Não fica mais barato, ninguém agências, controla. Isso aí, as agências financeiras continuam cobrando, e elas cobram as taxas até bem elevadas, muito mais elevadas do que as taxas, os emolumentos que são cobrados nos cartórios, e também saem da fiscalização. Muitas vezes a pessoa faz o contrato, vai levar até registro, quando chega no registro cai na exigência, a pessoa não pode registrar, porque o contrato foi feito de forma equivocada, muitas das vezes não traz os requisitos que a lei manda, e foi feito por uma pessoa que... Será mesmo que um gerente de um banco tem conhecimento jurídico para se realizar uma escritura de um instrumento particular de compra e venda, com uma alienação fiduciária? Né? Muitas das vezes a gente fica esse questionamento, né? E se realmente isso está facilitando o acesso às pessoas, já que os cartórios de notas hoje têm uns emolumentos fixados por lei, devem obedecer àqueles emolumentos, e sem falar na segurança jurídica que traz. A Constituição já atribuiu os atos de notas e registros aos registradores, a essas pessoas, já não foi por acaso, já foi justamente com a finalidade de garantir a segurança jurídica, né? Mas, infelizmente, o Congresso, muitas das vezes, sai dessa linha e vai por uma outra com um pensamento ainda antigo de que, né, os cartórios alimentam a burocracia, o que é equivocado, né? Vai contra essa linha de desjudicialização. Eu concordo, mas acho que a visão do Congresso não é nada contra os cartórios, não. Tá? É em favor de outros. Tá? Quem ganha com essa história? Ganham bancos, ganham financeiras, essa é a grande verdade. Mas, voltando aqui, o seu trabalho é muito bom. Acho que você tem condição de melhorar muito para efeito de publicação. Tá? O seu trabalho preenche perfeitamente os requisitos da Escola da Magistratura para aprovação. Tá? Mas o professor Guilherme falou, tem muito pouca coisa escrita sobre isso. Tá? E se você considerar nossos conselhos aqui, aprofunde um pouco mais o seu trabalho, principalmente nesses temas que envolvem a colaboração da atividade extrajudicial com a justiça, que você certamente... Hoje ele já é de grande interesse para qualquer um que queira consultar, mas você tem conhecimento, tá? Tem juventude, tá? Tem interesse específico que você está fazendo nos concursos para aprofundar muito mais isso aqui. Tá? Não perca essa oportunidade, não, porque você já fez um belíssimo trabalho, muito bem orientado e tecnicamente perfeito. Agora você tem a chance de aprofundar isso aqui, porque é de grande interesse para a sociedade. Acho que, repito, há um desafio hoje de deixar mais claro para a sociedade o que é a atividade notarial de registro. Tá? Muito das coisas recentes decorrem até muitos cartórios aqui, eu vou usar a expressão cartório, porque eles são geridos como empresas. Tá? Você sabe disso, e os grandes cartórios. Isso faz com que, às vezes, o serviço não seja prestado como deveria ter feito. Porque, do jeito que a gente fala, a atividade do notário registrador é quase que um trabalho artesanal. Tá? E, em muitos lugares, ele vira uma atividade empresarial. Isso acaba comprometendo a qualidade. Isso é outro ponto que acho que não vem ao caso aqui. Mas, de qualquer forma, seu trabalho é muito bom mesmo. Fica aqui também meu elogio público. E agora a gente vai se reunir rapidamente, tá, para definir a nota aqui. Bom, dando prosseguimento aos trabalhos,
O desembargador Cláudio Brandão tem uma tradição já, né, que está fixada aqui no sentido de passar a honra ao orientador para anunciar. Evidentemente que não poderia ser outro grau, parabéns, nota 10 aqui, e com indicação para publicação. Parabéns. Obrigado. Ele pediu que nós tem que assinar o outro. Tem que assinar o seu ali. Gostaria de agradecer a paciência dos senhores e a Emerge pela oportunidade de estar fazendo esse trabalho científico. Obrigado. Parabéns. E pensa nisso, hein, de aprofundar isso aí para publicar.